Muito bem, querido telespectador, querida telespectadora, eu aqui, professor Paulo Sérgio, você aí, né, sentado confortavelmente na sua poltrona, acompanhando aqui a correção dos fascículos, né, da nossa competência, cultura e identidade, né? Olha, não esqueça de pesquisar lá em YouTube, né, Enem para Matheus Prado, e lá você vai tirar suas dúvidas preciosíssimas e necessárias para você alcançar uma boa pontuação, para você conseguir sua vaga na universidade. Muito bem, ó, nós temos um assunto aqui a ser discutido, numa das questões aqui do fascículo de cultura e identidade, de um episódio ocorrido na Rússia no ano de 43, né? Quando os russos, né, foram acusados pelos alemães de um massacre que aconteceu na floresta de Katyn. Onde fica isso? Fica em Smolensk, na Rússia, né, nas estepes geladas, né? Quando encontraram 12 cadáveres de oficiais poloneses, né, que foram enterrados numa vala, quando as tropas alemãs chegaram até a Polônia, correto? E, logicamente, você sabe que o ataque à Polônia, né, é exatamente o início da Segunda Guerra Mundial, a chamada Blitzkrieg, né? E quando o exército alemão ele chegou, não é, na Rússia, né, logicamente, eles encontraram esses cadáveres e atribuíram aos nazistas, né, esse crime, né, este massacre. Porém, os russos acusam os alemães dessa prática. Podemos dizer que a história oficial contada, né, até então, na época do domínio soviético na Polônia, é que o responsável pelo massacre foi o exército alemão, que acabou matando os oficiais poloneses. Porém, existe uma controvérsia, porque dizem os alemães que quando chegaram na região já estavam sepultados esses cadáveres. Mas a história oficial foi contada pela União Soviética, né? Na época do governo Stalin. Todo mundo sabe que quando Stalin ele anexou a Polônia, né, à União Soviética, então criou-se uma espécie de cortina de ferro. Exatamente, era uma forma de neutralizar qualquer influência, né, dos vencedores do lado ocidental capitalistas, né, junto aos países que foram integrados, né, à União Soviética. Então podemos dizer que o regime stalinista foi um regime de força, um regime de coerção que impedia qualquer crítica, né, qualquer denúncia de atrocidade de guerras ocorridos naquela época, né, entre eles o massacre de Katrina. É bom lembrar você que esse massacre ele foi investigado pelos norte-americanos, tendo à frente o senhor Arthur Bliss Lane, né? Então, quando ele fez essa investigação, ele procurou exatamente descobrir a veracidade dos fatos. Mas na época em que a Polônia esteve sob domínio soviético, a história foi, na versão alemã, uma história mentirosa, até porque realmente quem executou esses oficiais poloneses, né, foram os próprios russos, né? Na época do Stalin, quando o chefe da NVKD, que foi a precursora da KGB, era Laurent Beria, né? Ele era oficial soviético. Então, ele que realmente parece que foi o autor desse massacre. Então, nesse caso aqui, como diz a questão, né, como o massacre de Katyn e a farsa montada em torno desse episódio se relaciona com a construção da chamada cortina de ferro. Lembre-se, a Polônia passou para o controle soviético, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. É o bloco oriental. Então você marca a alternativa correta, a letra B. A construção de outra memória sobre o massacre de Katyn teve o sentido de tornar menos odiosa e ilegítima aos poloneses a subordinação de seu país ao regime stalinista. Lembra você que essa questão da história inventada é a história dos vencedores. É isso aí. Ó, não esqueça de acessar o nosso site www.guienem.org.br e lá você vai